Sexta parte e última da Lei dos Recursos de Raymond Arouet. Todo desejo é uma expressão de vontade, ou seja, ter expectativa de coisas boas a demandar, solicitar coisas boas. Sendo assim, é necessário tanto o desejo quanto a expectativa para atrair a abundância. Sendo assim, procure ajustar os seus desejos com o plano de Deus, a lei, e tenha expectativas de que tudo o que é bom e apenas o que é bom pode chegar até você. Dessa forma, nada além do que é bom chegará até você. Uma abundância de todas as necessidades boas é a herança de todo homem, mulher e criança. Essa é uma verdade vital. É errado alguém manter-se na pobreza quando existe abundância para todos. É errado a um homem de família acumular vasta riqueza às custas de seus semelhantes. É errado uma pessoa manter-se em uma condição de guerra e caos, quando a paz deve prevalecer. É errado o forte tirar vantagem do fraco. É errado negligenciar o que é bom, em todas as formas, quando isso é essencial para promover o bem-estar e a felicidade do indivíduo. Dessa forma, viver a insatisfação sem harmonia, sem crescimento e sem progresso é anormal. O desejo original da natureza é que todos os desejos do homem sejam adequadamente satisfeitos, não suas necessidades superficiais, as quais geralmente são impulsos, mas as necessidades específicas do indivíduo, as quais deveriam ser abundantemente satisfeitas, vivendo assim o homem em uma estreita relação de harmonia com a lei da abundância. A natureza é um prolífero produtor de bênçãos, as quais ela dá para a humanidade, sempre produzindo todas as coisas para um bem e um propósito maior. Por isso, todo indivíduo tem o direito natural a uma vida em abundância, com tudo o que há de melhor que ele possa usar e desfrutar. No entanto, porque possui uma visão artificial da lei, o homem foi ensinado a usar e a depender de seus próprios recursos, perdendo assim a verdadeira visão sobre a qual essa verdade se baseia. Para o nosso próprio bem, devemos perceber que nosso mundo é um mundo de efeitos e que por trás desses efeitos existe um mundo que é causa. Perceba então que quando você deseja qualquer efeito em particular, é porque esse bem específico já existe na esfera das causas. Perceba então que quando você deseja um efeito em particular, esse desejo é um aspecto de uma causa escondida. Esse é o princípio sobre a qual a nossa definição da lei da abundância é baseada. E quando você aprende a operá-la de maneira apropriada, você é capaz de trazer para a sua vida mais e mais das coisas boas, em qualquer forma que você precise ou deseje. Qualquer lugar no mundo é um onipotente princípio da abundância. Nós podemos alcançá-lo de diversas formas. Cada pensamento pelo melhor é uma semente para produzir esse melhor. Você é destinado a todo o melhor que você apropriadamente puder usar. E quanto mais de melhor você desfrutar e perceber, mais você viverá em comum acordo com o propósito do Espírito da Abundância. Aprenda a entender como tocar nas fontes de toda a abundância, pois não existe limite para a abundância que pode ser desenvolvida e desfrutada em sua vida. Na verdade, o homem incorpora todas as leis da natureza relacionadas em seu mais alto bem-estar e ordenado crescimento. Ele não está separado, a propósito, de nenhuma coisa boa que ele possa precisar para engrandecer a sua felicidade ou seu maravilhoso progresso, mas quer que ele tenha ou não tenha aquilo que ele queira e precise, isso será imensamente determinado pelo uso que ele faz de seus dons de inteligência e de poder. Quanto mais o homem crescer no verdadeiro conhecimento e quanto mais ele usar seu poder de maneira construtiva, mais abundância ele irá criar no ciclo de sua expressão e em seu próprio mundo.
Esta foi a última parte da lei dos recursos. Eu agradeço a você que ouviu e informo que vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo os links da reprogramação subliminar Destrave a sua prosperidade, a qual realmente funciona. Muito obrigado, bye bye e até a próxima lei. Gratidão.